Quando surge essa temática de reforma na legislação, a população, e em especial os operadores do direito, são, de certa forma, inspirados a fazer reflexões mais profundas sobre determinados temas. Isso é muito natural. E a nossa reforma trabalhista, aí, já praticamente com a vacatio legis vencida, é uma reforma de grande alcance. E, evidentemente, os rumos dessa reforma trabalhista vão ser definidos no dia a dia já da vigência, após a vacatio legis. Ou seja, nós poderemos ter um quadro trabalhista bastante diferente do que temos hoje. Um quadro trabalhista vivenciado pela sociedade. Nós poderemos ter um acréscimo do número de trabalhadores autônomos, nós poderemos ter um acréscimo de trabalhadores constituídos pessoas jurídicas, uma terceirização na atividade fim das empresas como uma situação comum. Então, essa nova realidade que provavelmente estará configurada, vai desafiar um olhar inicialmente mais crítico, não de resistência, mas um olhar mais crítico e de esclarecimento à população e aos próprios jurisdicionados, né, quando procurarem o judiciário para uma posição a respeito dos diversos temas. Essa preocupação, ela veio também, os senhores lembram, na época da Emenda Constitucional 45, em que nós tivemos uma consagração de entendimentos da competência da Justiça do Trabalho para relações de trabalho-gênero, que nós não tínhamos antes, e também a definição da competência para o julgamento de ações reparatórias relativas a acidentes do trabalho. Então, na época, me surgiu assim uma preocupação grande. Como decidir um caso concreto que vem, à época eu era titular em Diamantina, de um eletricista que trabalhador autônomo, que vem a sofrer um acidente e postule reparações trabalhistas. Então, passei a estudar um pouco mais o tema e tive a oportunidade de fazer um curso de ergonomia, saúde e segurança no trabalho, e que me ajudou bastante para ter, pelo menos, as premissas aí para poder enfrentar esse tipo de questionamento. E esse questionamento é interessante, porque, à época, eu procurei me inteirar de como o juiz, o magistrado da Justiça Comum, enfrentava semelhante tema. Para ilustrar a nossa primeira reflexão, eu vou formular um caso hipotético de um acidente do trabalho ocorrido em 2003, época da competência da Justiça Comum para decidir essa situação, essa reparação de danos materiais e morais. Vamos imaginar uma situação de uma instalação de algum equipamento em torres em todo o Brasil. O contratante sendo o proprietário das torres e o contratado, mediante contrato de parceria, responsável pela instalação de determinado equipamento lá no alto das torres, no Brasil todo. Ou seja, o tomador de serviços não elegia os locais da prestação de serviços, com ampla liberdade para o prestador, para o parceiro, escolher. Então, eu vou iniciar lá no Nordeste e tal, e na semana seguinte vou para a Bahia e faço lá o meu trabalho na Bahia. E esse trabalhador, em determinada noite, porque ele já com a premência de tempo e já o contrato já vencendo, em determinada noite, ele sofre é vítima de acidente do trabalho, ao fazer a instalação. E no contrato de parceria constava a cláusula segundo a qual o parceiro ficava incumbido da gestão de itens de segurança tais como
a verificação da base da torre, se havia sustentação ou condição suficiente para que o trabalho fosse desenvolvido na parte alta da torre. E o que acontece? Nesse caso hipotético, a torre sofre lá uma ruptura em duas hastes, em uma delas, em razão da ferrugem, da corrosão, e outra em razão de um vício, de um risco oculto. Digamos que esse problema tenha ocorrido na sustentação, na sustentação que fica abaixo do concreto, lá na fundação. Então, é um risco não perceptível facilmente. E esse trabalhador, então, à noite, ele tinha que fazer essa verificação, já vinha fazendo nas demais execuções do trabalho, ele vinha conferindo a base da torre, as hastes, se estavam em condição. E ele deixou de verificar, porque era um risco visível, essa questão da ferrugem, porque houve uma expansão, era visível o problema. E ele sofre, então, ele é vítima do acidente do trabalho e tem lá um dano grave, fica paraplégico, por exemplo. Então, como um juiz da justiça, um magistrado da justiça comum enfrentaria esse tema? A princípio, poderia enfrentar o tema. Ele poderia buscar, lá no Código Civil, as cláusulas gerais. Por exemplo, o artigo 422 do Código Civil, que trata da boa-fé objetiva. As cláusulas gerais do Código Civil representaram uma modernização do direito civil no Brasil, porque permitiram que princípios fundamentais, constitucionais, passem a integrar a ordem jurídica, não como princípio, mas sim inseridos por intermédio da cláusula geral. A cláusula geral, ela não é definida a priori, e o juiz pode buscar em elementos fora do sistema jurídico ali do Código Civil a base para poder definir se a boa-fé objetiva foi ou não alcançada. Bom, no nosso caso hipotético, quem sabia do problema na haste, aquele problema oculto, era apenas o contratante parceiro, porque ele fazia a manutenção das torres. E como ele fazia essa manutenção, ele deixou de informar ao parceiro aquele problema oculto, aquele risco ocupacional oculto. Bom, o magistrado da justiça comum poderá buscar lá no princípio da dignidade humana, princípio fundamental, um direito fundamental, um núcleo segundo o qual há uma determinação constitucional de que a integridade física e psicológica do trabalhador seja sempre respeitada. Esse trabalho seguro poderia constituir o que a gente denomina de mínimo existencial, no tocante à saúde e segurança no trabalho. O trabalho seguro, ou seja, o trabalhador com a garantia de que não sofrerá ou que todas as medidas possíveis serão tomadas para que não ocorra um agravo à sua saúde ao desenvolver o trabalho. Esse mínimo existencial do trabalhador leva em conta as limitações do ser humano no trabalho. Essas limitações, elas podem ser buscadas em diversas ciências, na psicologia, na fisiologia. Agora, existe uma disciplina que estuda especificamente as limitações do ser humano no trabalho. É a denominada ergonomia.
nos Estados Unidos, ergonomia é um nome europeu, vem principalmente de autores franceses, e que trata da adaptação das condições de trabalho às características físicas e psicológicas dos trabalhadores. Então, a ergonomia esmiuça essas limitações dos trabalhadores. Nos Estados Unidos, essa disciplina é denominada engenharia de fatores humanos. E ela esmiuça, então, ela faz um estudo do ser humano no trabalho para detectar os seus limites. E isso está conectado com o tema mínimo existencial do trabalhador no tocante à saúde e segurança no trabalho. A ergonomia, que é uma disciplina que o magistrado da Justiça Comum podia utilizar, como o juiz do trabalho atualmente pode fazê-lo. A ergonomia ela parte da ideia de que existem 3 dimensões no momento em que o empregado, que o trabalhador está atuando na tarefa, 3 dimensões interagindo concomitantemente. Uma dimensão física, ou seja, são aqueles a situação do trabalho, o desenho do trabalho, a máquina contendo aqueles dispositivos de segurança. Há uma dimensão cognitiva, ou seja, o raciocínio que o trabalhador adota para tomar decisões no trabalho, e há uma dimensão organizacional, por exemplo, a premência de tempo, a distribuição de tarefas entre equipes. Todos esses fatores interagem continuamente, um influenciando o outro. A ergonomia cognitiva, estudando essa dimensão cognitiva, ela esmiuça a questão do erro humano no trabalho. Errar é humano, mas a gente fica pensando assim, que o erro humano no trabalho dá uma impressão de insubordinação, mas, na verdade, o erro humano é uma característica inevitável e impossível, técnica e economicamente, de ser eliminada nas situações de trabalho. O trabalhador é um ser humano e não um robô que nunca falha. Então, para falarmos em trabalho seguro, nós temos que pensar que as limitações do trabalhador no trabalho levam em consideração essas 3 dimensões. É a situação global do trabalho que vai ser levada em conta para se entender que ali há um trabalho seguro e o respeito ao mínimo existencial do trabalhador no tocante à saúde e segurança no trabalho. Para a ergonomia, existem modos de gestão psicológica do trabalho em 3 esferas. É a esfera daquelas atitudes que demandam um automatismo. Por exemplo, quando a gente vai mudar a marcha no automóvel, a gente não presta atenção de estar debreando. Há aquela gestão psíquica baseada em regras e há uma gestão psíquica baseada em conhecimento. Essa gestão psíquica baseada em automatismo, de nada adianta haver instruções dizendo assim, preste mais atenção, porque há um automatismo. Os bancos já perceberam essa situação no momento em que a gente saca dinheiro no caixa eletrônico. Ao invés do dinheiro sair e o cartão permanecer na máquina, primeiro é dito, retire o seu cartão para depois liberar o dinheiro. Isso leva em conta uma limitação humana, porque lapsos de memória são características do ser humano. E, portanto, o erro humano no trabalho é uma característica inevitável. O erro humano implica dizer que o sistema de trabalho, para ser tido como seguro, deve prever absorver o erro sem consequências danosas para a produção e para as outras pessoas. É o que se denomina falha segura. E a falha segura inspira as NRs do Ministério do Trabalho, inclusive. Bom, o juiz, o magistrado da Justiça Comum, baseado tanto no princípio da dignidade da pessoa humana,
como nessas limitações do ser humano trabalhador, pode utilizar exatamente essa cláusula geral do princípio da boa-fé objetiva para entender que aquela cláusula contratual constante no contrato de parceria não prevalecerá. Porque não respeitou a limitação do trabalhador no momento da realização da atividade. O trabalhador não tinha como enfrentar aquele risco ocupacional e dele fazer frente, enfrentar aquele risco ocupacional com segurança. Então, o juiz poderá, diante do princípio da boa-fé objetiva, reler a cláusula, nulificá-la, nulificar parcialmente, para entender que a gestão daquele item de saúde e segurança ocupacional esteve desde o início com o trabalhador, aliás, com o proprietário, com o contratante. Essa é uma aplicação de uma norma positivada, e não do princípio. O princípio como orientador do legislador. O artigo 422 do Código Civil trata-se de norma positivada, fonte de dever e obrigação. E, por isso, a concreção dessa determinação é muito maior do que se fosse pensar em termos de aplicação de princípio. Então, essa principiologia do Código Civil, ela pode inspirar também o juiz do trabalho no momento do julgamento de ações de reparação de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trabalho no atual contexto. O princípio do mínimo existencial é um princípio que decorre do direito da liberdade. O direito da liberdade pressupõe que, quando aumente a liberdade das pessoas, de nada adianta não dar a elas as condições necessárias para o exercício da liberdade. E, portanto, é um direito oponível erga omnes. Pode-se exigir prestações positivas e negativas tanto do Estado como dos particulares, no limite do mínimo existencial. Então, no limite do mínimo existencial, é plenamente possível entendermos que a gestão de itens de saúde e segurança ocupacional, que deveriam estar com um dos contratantes, em razão, por exemplo, de uma maior maturidade no trato de questões de saúde ocupacional, não prevaleça uma cláusula que atribua ao outro contratante. O princípio da boa-fé objetiva, dele decorrem deveres anexos. O primeiro deles, o dever de proteção em relação à pessoa e ao patrimônio do outro contratante. Dele decorre também o dever de informação. Então, nesse caso hipotético concreto, nós tínhamos o dever anexo do parceiro contratante de prestar a informação ao parceiro contratado em relação àquele vício, àquele problema que estava ocorrendo lá ocultamente. Para a análise dessas causas dos acidentes do trabalho, a ergonomia teve uma colaboração, foi colaborativa, assim, decisivamente. Foram ergonomistas que elaboraram aquele gráfico de árvore de causas. Porque a ergonomia, ela leva em conta o trabalho real e não o trabalho prescrito. Quando o analista faz a análise do acidente do trabalho mediante a análise da árvore de causas, ele parte do princípio da atividade real do trabalhador. E, então, ele verifica lá as condições permanentes e aquelas variáveis e vai buscando as causas, os antecedentes, estado e antecedente variação, para chegar àquela rede de fatores causais do acidente do trabalho. Nesse nosso exemplo,
nós temos nitidamente 3 fatores causais do acidente. Um deles, a existência de ferrugem em uma das bases, em uma das hastes. A gestão desse item de saúde e segurança estava com o parceiro contratado. A questão de trabalhar já à noite, porque esse acidente teria acontecido à noite. Já depois de longas horas de trabalho naquele dia, 12 horas de trabalho naquele dia. Outro fator causal, em razão da deficiência de iluminação, então o trabalhador não percebeu que ali existia uma ferrugem e que ele poderia não ter subido à torre, ter feito o trabalho. E outra causa, outro fator causal, é aquele problema existente naquela haste cujo defeito estava sob o concreto. Esses são elementos que nos são trazidos pela ergonomia. A ergonomia parte também dessa ideia, eu vou reforçar a ideia, de que um sistema não é seguro, um sistema de trabalho não é seguro, se depender apenas da participação do trabalhador, em razão exatamente da inevitabilidade do erro humano. Então, este juiz, rente à lei, aplicando uma norma positivada, artigo 422 do Código Civil, nulifica aquela cláusula contratual que dava ao trabalhador, atribuía ao trabalhador a gestão daquele item de saúde e segurança no trabalho, porque levou em conta a limitação do ser humano no trabalho. Essa reflexão, ela vem agora no âmbito da reforma, porque nós teremos situações em que, aparentemente, teremos a atribuição, maior atribuição ao trabalhador em relação à gestão de itens de saúde e segurança ocupacional. Por exemplo, o teletrabalho. O teletrabalho, na reforma, há uma determinação para que o empregador apresente lá no início da contratação, enfim, um caderno, enfim, com orientações do que o trabalhador deverá cumprir em relação à prevenção de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais. Não basta apenas essa orientação. Para que seja obtido o trabalho seguro, deve-se ter em mente que o erro humano é naturalmente, inerentemente aceitável. Então, deve haver um conjunto de medidas para se evitar o acidente do trabalho e a doença ocupacional. Exatamente em razão da preservação desse mínimo existencial do trabalhador no tocante à saúde e segurança no trabalho. Essa reflexão também se aplica a contratações de trabalhadores terceirizados. A legislação da terceirização foi alterada recentemente, acho que foi em abril, e há uma disposição na lei da terceirização dizendo que o tomador de serviços é responsável solidário pela tomada de medidas de prevenção a acidentes. Saúde e segurança ocupacional. O legislador aqui teve em mira, no meu entender, o princípio da boa-fé objetiva, porque essa proteção, esse dever anexo de proteção que deriva da boa-fé objetiva, ele não é só dirigido a outra parte no contrato. Ela pode ser dirigida a terceiros, cuja ligação concreta ali com o contrato haja um nexo com o próprio cumprimento contratual.
O critério que o legislador utilizou foi o critério espacial. Ou seja, o tomador de serviços ele assumirá essa obrigação solidária se a prestação de serviços ocorrer no interior do seu estabelecimento ou em local por ele escolhido. Mas o princípio da dignidade humana, que implica o respeito ao trabalho seguro, mediante a aplicação do artigo 422 do Código Civil, pode inspirar o judiciário no sentido de entender que essa proteção em relação a terceiros não esteja restrita ao aspecto espacial. Então, esse raciocínio de que nós podemos que se pode atribuir responsabilidade pela gestão de itens de saúde e segurança ocupacional para o terceiro, para a pessoa que no contrato firmado, escrito, teria ficado isenta, ele está baseado exatamente no artigo 422 do Código Civil. Essa reflexão sobre o mínimo existencial é uma reflexão que poderia parecer assim uma coisa mais socializante, uma coisa de justiça. Mas, na verdade, a ideia do mínimo existencial é uma ideia da manutenção da liberdade. Ou seja, a ordem jurídica pode dar mais liberdade à pessoa. Então, no caso do trabalhador, a partir da reforma, ele poderá ter mais liberdade de contratação, mas desde que sejam respeitadas as limitações físicas e psicológicas da sua pessoa. O mínimo existencial, na verdade, ele não deriva da própria Constituição. Ele é condicionante do sistema constitucional. E, portanto, é de aplicação erga omnes, de observância em relação a todas as relações de trabalho, tanto do trabalho subordinado, como em relação ao trabalho autônomo. Na CLT, agora voltando ao trabalho, ao empregado seletista, a própria NR12, ela adota essa teoria dos sistemas inspirada na ergonomia cognitiva, dizendo que não é válido e não se deve deixar apenas na gestão do trabalhador todos os itens de saúde e segurança ocupacional no que se refere a máquinas e equipamentos. Então, há um respeito a essa limitação natural do ser humano. Essa inspiração deve ser aquela para observação de todos os contratantes do trabalho no Brasil, tanto no contexto atual, como no contexto da legislação trabalhista reformada. Essa questão de gestão de saúde ocupacional pode parecer que, no contrato do trabalhador autônomo, existiria um risco automático a ser assumido pelo trabalhador autônomo nas relações. Na verdade, a assunção de riscos ocupacionais é um efeito contratual. Não é a assunção de riscos ocupacionais que dá a matiz caracterizadora de um contrato autônomo, de trabalho autônomo. A subordinação jurídica, a subordinação é a nota característica do contrato de emprego. E nós tínhamos no Brasil essa ideia de que, por exemplo, a empresa terceirizante, o tomador de serviços não deveria entrar muito nesse aspecto da gestão de saúde e segurança ocupacional dos trabalhadores terceirizados, porque ali nós poderíamos notar algum critério de subordinação jurídica, de subordinação. Na verdade, a lei da terceirização, ela veio esclarecer, dizendo que continua a terceirização
sem nenhuma descaracterização, com a gestão solidária dos itens de saúde e segurança no trabalho, tanto pelo trabalhador da empresa contratante, como pela empresa terceirizada. Esses temas são de difícil compreensão logo no início da vigência da reforma, mas, com o passar do tempo, nós teremos uma maturidade social e uma maturidade pretoriana, digamos assim, no sentido da observância do trabalho seguro como pressuposto para qualquer relação de trabalho verificada no Brasil. E a ergonomia, ela nos poderá trazer os subsídios necessários, porque ela trata exatamente das limitações do trabalhador no momento do trabalho. A própria CLT, quando lá no artigo 198 permite a remoção de cargas de até 60 quilogramas, nós podemos ter uma visão com a aplicação do mínimo existencial do trabalhador em relação à saúde e segurança do trabalho, uma observação de que esse é um limite máximo, mas não é permitido, por exemplo, um trabalhador cumprir longas jornadas diariamente naquela atividade única de fazer o transporte ali manual individualmente, um trabalhador homem, de 60 quilogramas, porque isso vai trazer um agravo à saúde do trabalhador. Isso não está respeitando o mínimo existencial do trabalhador no tocante à saúde e à segurança no trabalho. O limite para as contratações é exatamente esse resguardo à integridade física e psicológica dos trabalhadores. Eu acho que essas seriam as observações que eu teria para trazer para os senhores, e fico à disposição. Agradeço muito a oportunidade. Uma boa noite a todos.